Detroit Pistons tem que parar de acreditar nos busts, tá ligado? A segunda escolha do Wiseman não tá rendendo. Marvin Bagley, terceiro também, que é uma top escolha de draft, não tá rendendo. Kevin Knox, que foi uma top escolha de draft pelo Knicks, também não tá rendendo. 3 jogadores de armador no mesmo roster e 3 jogadores de center no mesmo roster também não tá dando certo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre algo que vocês devem ter visto na thumb, no título, mas é algo ruim. Não é ruim, é tipo ruim, muito ruim, que é sobre o Detroit Pistons da temporada de 2023-2024. Primeiramente, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo pra gente recordar sobre o Detroit Pistons. Eles são um time que tem um DNA de campeão e não só um DNA de um time muito campeão, de uma grande franquia, com uma grande história, com um grande mercado. O Detroit Pistons geralmente veio montando rosters e elencos de times pouco valorizados, times mais subestimados, assim, tipo aqueles chamados underdogs, que eles aparecem como um time forte defensivamente que surpreende muitas pessoas quando chega no final da temporada. Isso historicamente falando, porque em 1980 ali, antes daquele período de ascensão do Jordan para ele se tornar um grande campeão da NBA 6 vezes consecutivas, o grande calcanhar de Aquiles dele era o Bad Boys Pistons, né? O Detroit Pistons dos Bad Boys lá dos anos 80, que ganharam alguns títulos da NBA, que eram chatos, incomodavam Larry Bird, batiam em todo mundo, era aquela época da NBA que parecia uma luta livre. Aí tivemos os anos 90 que o Jordan dominou, e quando o Jordan não dominou, quem dominou foi o Hakeem Olajuwon. Aí depois tivemos aquele momento do Lakers no começo dos anos 2000, e logo em seguida tivemos aquele time sem superestrelas, que eram jogadores bons e extremamente fortes defensivamente, tipo Richard Hamilton, Ben Wallace, que é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos, Chauncey Billups. Era um time muito da hora de ver, o Rasheed Wallace estava por lá também, enfim, era um time muito forte defensivamente, e desde então, o Detroit Pistons, depois dessa pós-era Ben Wallace e Richard Hamilton, não tem visto as graças da vida. A torcida realmente está muito bolada com o time. Temporada passada, eles tiveram o segundo pior recorde da história da franquia, e nessa temporada eles estão brigando, mas na verdade a gente já pode considerar como o pior time de todos os tempos da NBA. E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Porque, mano, se a gente olhar o Detroit Pistons nesses últimos tempos, o que eles fizeram de mudança que deixou o time tão ruim assim? Se você olhar bem, eles pegaram o antigo técnico e jogaram para o front office da equipe, o que deu um espaço para eles trazerem um novo head coach. Aí, tendo um espaço para poder trazer um novo head coach, eles simplesmente pegaram um dos melhores head coaches da NBA nesses últimos tempos, que é o Monty Williams, que ele teve um histórico de campeão com o Phoenix Suns nas últimas temporadas, chegou até a final de NBA, chegou até a final de conferência, então ele é um cara que já tem uma experiência muito boa, inclusive ajudou aquele elenco do Suns com o Chris Paul, com o Devin Booker, com o Michael Bridges, com o Cameron Johnson, com o DeAndre Ayton, a serem competitivos ao ponto de chegarem ao melhor recorde da história da franquia, que foram 64 vitórias, se eu não me engano. E aí eles ofereceram simplesmente o melhor contrato para um técnico da história da NBA. Eu acho que é da história, mas ele é o atual técnico mais bem pago da NBA. São 78,5 milhões de dólares por 6 anos de contrato com o Monty Williams. Isso foi tão importante assim para a carreira do Monty Williams que no dia da coletiva que ele teve, quando ele foi contratado pelo Detroit, quando ele chegou na cidade de Detroit, ele foi perguntado qual foram os motivos que levaram ele a aceitar esse contrato. E ele abertamente disse que foi a franquia, os atletas e a grana. Põe na tela, time. I mean, the quick answer is obviously Troy, the players, and the money. Sabendo disso, os caras entregaram um caminhão de dinheiro para um bom técnico com a esperança de montar um elenco competitivo. Nosso mano Cade Cunningham, que teve um começo lento de carreira, ele foi draftado como a primeira escolha de 2021. Teve a primeira temporada um pouco mais lenta, aí na segunda temporada ele lesionou bastante e agora ele estaria pronto e saudável para poder jogar um basquetebol bem jogado, e realmente ele está jogando. Essa culpa a gente não pode atribuir ao Cade Cunningham. Por que o Detroit Pistons não ganha? Se a gente olhar as estatísticas do homem, tá com média de 23,3 pontos, 7,1 assistências, com 4,2 rebotes, 34% de 3, com 44 dos arremessos de quadra. Nos últimos 5 jogos, ele está com a média de 30,4 pontos, 5,4 rebotes, 8,4 assistências, com 48% de aproveitamento para 3. Então, simplesmente o Cade Cunningham tá tentando. Ele está, tipo assim, na maior ascensão dele, ele é uma futura superestrela da NBA, já com toda certeza, desde, cara, acho que desde a aparição dele no training camp da seleção dos Estados Unidos, eu já vejo
vejo o potencial dele de ser, tipo, simplesmente um jogador absurdo, um líder de uma franquia. Só que, mano, o Detroit Pistons não consegue isso. E o pior, não é que o Detroit Pistons não está tentando. O Detroit Pistons está tentando, o problema é que eles não conseguem. Se a gente olhar as últimas escolhas de draft do Detroit Pistons, foram todas escolhas de draft boas. Desde 2020 eles tiveram a 7ª escolha do draft, que eles selecionaram o Killian Hayes. Em 2021 eles tiveram a primeira escolha do draft, que eles selecionaram o Cade Cunningham. E fora o Cade Cunningham, no mesmo draft eles selecionaram o JT Thor, Isaiah Livers e o Luka Garza. Aí no draft seguinte, de 2022, eles pegaram o Jaden Ivey como a 5ª escolha do draft. Aí no draft seguinte, de 2023, eles pegaram o Ausar Thompson como a 5ª escolha do draft e o James Naji como a 31ª. Eles ainda adquiriram o Jalen Duran, o Isaiah Stewart, que são todas escolhas de draft boas, jogadores que teoricamente são muito bons. Mas, mano, como que esse time que tá num processo de rebuild há tantos anos, tem tantas escolhas de draft boa em anos consecutivos, assim como o Oklahoma City Thunder teve, assim como o Houston Rockets teve, eles têm o 5º maior espaço salarial no começo dessa temporada. Como que esse time não consegue ganhar, mano? Qual que é o grande motivo dessa bagaça não consegue ganhar? Cara, primeiro, o time é um dos elencos mais jovens da NBA inteira, fora o Bogdanovic e o nosso mano Alec Burks, antes da chegada agora do Joe Harris, eles eram os dois únicos jogadores com mais de 24, 25 anos, então todo mundo é extremamente jovem, então eles combinam um time que não tem experiência de NBA com um time que não tem maturidade na liga e está em completo desenvolvimento. É naturalmente um time que vai perder muitas partidas. Outra, eles têm muitos jogadores em posições similares. Por exemplo, o Jalen Duran joga na mesma posição que o Isaiah Stewart e que o nosso mano James Wiseman, que acabou de chegar do Golden State Warriors. Então são 3 jogadores que jogam na posição de center. Aí em contrapartida a gente tem a posição de armador, temos Jaden Ivey, Cade Cunningham e Killian Hayes, que também jogam, são os 3 principais armadores da equipe, que jogam também na posição de armador. Então a gente tem muito jogador que joga na mesma posição e não tem tempo de quadra para 6 jogadores que jogam em apenas 2 posições consigam jogar os 48 minutos e produzir bem a ponto do time ser relevante. Aí a gente vê as outras posições da equipe. A gente tem o Bogdanovic, que passou a maior parte do tempo lesionado. O principal center, que era para ocupar um espaço bom no time, que é o Jalen Duran, também perdeu mais de 10 jogos já essa temporada. Aí temos o mano Wiseman, que saiu do Golden State Warriors e teoricamente agora era para ele produzir melhor, com mais espaço nesse estilo de jogo, que ele poderia jogar em dupla com o Cade Cunningham. Ele não tá sendo esse cara, então dá pra ver que o Golden State Warriors literalmente queimou a 2ª escolha do draft deles ao não selecionar o LaMelo Ball. E o Detroit Pistons nesse exato momento está com 3 vitórias e 29 derrotas, um percentual de 9,4% de aproveitamento. Então, mano, simplesmente as peças não se encaixam. Eu não sei o que eu faria para poder consertar esse time. Esse é atualmente o pior time da história da NBA. Se a gente olhar historicamente, tivemos o Charlotte Bobcats, que teve 7 vitórias apenas numa temporada, mas foi uma temporada reduzida, que teve apenas 62 jogos. E tivemos o nosso queridíssimo Philadelphia 76ers em 2000 e alguma coisa, que teve também muito poucas vitórias. Foram 9 vitórias e 73 derrotas. E esse atual é o pior recorde da NBA, igualado com, logo em seguida, se eu não me engano, vem o Cleveland Cavaliers na época pós-LeBron, que teve também um recorde absurdo. E atualmente o time com 9% de aproveitamento, se a temporada acabasse hoje, ele seria o pior time da história dos esportes norte-americanos, simplesmente o pior. Então isso quebra todo aquele conceito que o Cade Cunningham tentou falar no começo da temporada, que eles estavam saudáveis e vieram para fazer barulho, para mostrar que eles são capazes de ganhar, né? E agora a gente tem uns torcedores que estavam indignados com o time, pedindo para ele ser vendido. Eles indo pro estádio do Detroit Pistons com sacos de papel na cabeça. Mesma coisa que eu vi ali no Knicks de 2015. É o Knicks de 2015? É o Knicks de 2014 e 2015, que a gente ganhou 17 partidas apenas. Os torcedores do New York também foram com sacos na cabeça, pedindo pro time ser vendido. E agora a gente vê algo semelhante, só que num time que, mano, simplesmente é o time que toma 120 pontos por jogo e marca apenas 109 pontos por jogo. Então a diferença de pontuação de 11 pontos não é a pior da história da NBA. Mas qual que é o problema? Esse time conta com Alec Burks, que ele inclusive estava presente nesse elenco do New York Knicks, que era o pior elenco do New York Knicks desses últimos anos. Ele é um cara que sempre foi um jogador de rotação e nunca teve muito espaço, e agora ele tá arremessando muito mais do que na carreira inteira dele. Então tá faltando jogadores em posições complementares. Esse time não tem power forward bom, esse time não tem ala bom, esse time não tem... Eles estão literalmente, desfalcados. Ao mesmo tempo que eles têm vários jogadores novos que podem desenvolver bem na equipe, eles não têm jogadores para completar esse elenco e jogar bem. E os jogadores que sobram são jogadores veteranos lesionados, então o time fica dependendo do Cade Cunningham em um milagre. E foi isso que aconteceu na partida da noite passada. Eles ganharam do Toronto Raptors por 1 ponto, foi uma partida histórica, né? Porque uma empresa norte-americana chamada Wingstops
tava fazendo uma promoção que cada torcedor que tivesse no estádio do Detroit Pistons ganharia 5 asinhas de frango de graça se o time ganhasse, e o time veio para a maior sequência de derrota da história da NBA, 28 partidas perdidas. Essa sequência acabou, mas eu não sei por quanto tempo, porque ela pode voltar a se repetir, que a temporada já foi 32 jogos e eles ganharam apenas 3. Assim, e falar pra vocês de forma direta, o último jogo que eu assisti do Detroit Pistons foi contra o Brooklyn Nets. E mano, esse jogo, de duas uma, pra vocês entenderem o meu ponto de vista sobre o Detroit, ou eles estão tancando novamente em uma outra temporada, que não é uma temporada que vai vir Victor Wembanyama, Scoot Henderson e Brandon Miller, que é a temporada que vem agora de draft, ou esse time realmente precisa ser estudado, porque ou eles estão no tanque mais descarado da história, ou esse time simplesmente não consegue fazer nada junto. Porque esse jogo contra o Brooklyn Nets, vou até pedir pro time ir colocando, enquanto eu tô falando aqui alguns lances a respeito desse jogo, que mano, Alec Burks fez 2 turnovers seguidos. Do nada, um jogador, na hora de pegar o rebote, eu não lembro quem que foi, deu um tapa na bola pra fora, parecendo que foi de propósito. Então, mano, o time literalmente entregou um jogo que eles estavam ganhando para o Brooklyn Nets, pro Brooklyn Nets ganhar, tá ligado? E eu tinha visto uma estatística alguns dias atrás, que nos últimos 5 minutos de partida, o Detroit Pistons é o pior time da NBA. Então, os caras simplesmente, quando tá fechando um jogo, eles não conseguem ganhar, cara. Eles não sendo o pior time de diferença de pontos, no caso, questão de pontos permitidos com questão de pontos feitos, que a gente já comentou aqui no vídeo, como que eles não conseguem ganhar pelo menos meia dúzia de jogo de vez em quando, um jogo ou outro? Parece algo meio forçado, cara. Então, cara, eu simplesmente não sei. Então, manos, se você me perguntar o que o Detroit Pistons precisa fazer, eles precisam se mexer. Até o final da trade deadline, tem bastante tempo ainda, eles têm muita escolha de draft, eles têm muitos jogadores jovens e tem jogadores em posições que não são complementares, são jogadores que ocupam o mesmo espaço na quadra, então eles precisam se mexer de alguma forma e ir atrás de jogadores que ajudem Cade Cunningham. Eu acho que o Ausar Thompson não seria esse nome, ele é um jogador muito bom defensivamente, ele meio que faz jus a essa cultura do Detroit Pistons de um time forte defensivo, então o restante das peças eu acho que eles vão ter que procurar alguma forma de se reforçar, porque desse jeito eles não vão conseguir nem vão conseguir nem alcançar o feito do Philadelphia 76ers da temporada de 2015, realmente. Então, manos, eu acho que, assim, pra concluir esse vídeo, Detroit Pistons tem que parar de acreditar nos busts, tá ligado? A segunda escolha do Wiseman não tá rendendo, Marvin Bagley, terceiro também, que é uma top escolha de draft, não tá rendendo, Kevin Knox, que foi uma top escolha de draft pelo Knicks, também não tá rendendo, 3 jogadores de armador no mesmo roster e 3 jogadores de center no mesmo roster também não tá dando certo. Eles precisam de mais arremessadores para 3, esse é o pior time com o pior percentual de arremesso para 3, acho que desde que a linha de 3 foi implementada na NBA, tá ligado? Então, cara, literalmente o time se encontra no fundo do poço e é um dos piores times da história dos esportes norte-americanos. Inclusive a página da CNN Brasil fez um post, né, uma reportagem a respeito, falando que eles estão na conversa de o pior time da história dos esportes americanos, atrás apenas do Chicago Cardinals na NFL entre os anos de 42 e 45, que perderam 29 partidas consecutivas, mas só que isso não se compara, isso ao longo de 3 temporadas, não se compara a 28 derrotas consecutivas em uma temporada apenas. Então, pelo número de jogos e por tudo que cerca esse time, a gente pode sim falar que o time do Detroit Pistons da temporada de 2023-2024 é o pior time da história da NBA. Então, rapaziada, o que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O que o Detroit Pistons podia fazer pra melhorar esse time? Eu realmente não sei, tá ligado? Talvez um milagre e, mano, é isso. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo, deixa o like aí pra que esse vídeo chegue a mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo em breve. Mesmo eu estando viajando, eu vou tentar gravar o máximo possível pra vocês não perderem conteúdo aqui no canal. Então até a próxima e falou!